Hoje chegou o dia daquela galerinha, né, que é o nosso dia do nosso seminário, da nossa apresentação das obras literárias que vocês levam para casa todos os finais de semana. Hoje chegou o dia desses alunos que não vieram na segunda e hoje vão fazer a apresentação então da obra de ler aqui na frente para todos nós. Aramis, chegou a sua vez. Vamos lá para o seu show. Qual que era o título, Aramis? O menino que aprendeu a ver. O menino que aprendeu a ver? Legal. E a autora, o autor? Ruth Rocha. Legal, bacana, uma ótima escritora. Agora conta pra gente essa trama toda da sua história aí. Teve um dia que o menino estava em casa e ele ainda não sabia ler. Aí a mãe dele levou ele pro ponto do ônibus e foi junto com ele pra escola. Aí, quando ele chegou lá, a professora estava com cartaz e ele não sabia ler. E ele via tudo embaçado o cartaz, o que estava escrito no cartaz. E a professora falava: qual é o nome desse animal? Aí ela falava: A de ave. Aí ela estava aprendendo o A, que eles estavam aprendendo o A, eles só repetiam. Aí, quando ele falou, quando ele olhava as placas, ele via tudo embaçado, mas quando ele aprendeu a letra A, ele viu tudo certinho a letra A, porque ele estava aprendendo ainda. Aí, ele chegou em casa e perguntou para o pai. Aí no outro dia, ele foi para a escola e estava aprendendo a letra D. Aí, eles estavam aprendendo a letra D, aí a professora falou: D de dado. Aí ela mostrou vários papéis. Aí lá estava D de dado, D de dedo e outras coisas que começam com a letra D. Aí, quando ele chegou em casa, quando ele estava na rua, indo para casa, ele estava olhando as placas. E aí ele conseguia ver a letra A e a letra D certo. Ele não via mais embaçada a letra A e a letra D. Aí, chegando no finalzinho da história, ele já tinha aprendido a letra A, a D, a C, a B, a E, o P, o O. Aí foi tudo isso que eu lembrei. Muito bom! Muito bom, Aramis. Pode sentar, meu querido. Esther. Eu não vi na sexta. Esther. Então vamos lá, Esther. Esther, qual foi o título do livro que você leu, Esther? Oi, Esther, não ouvi. Qual que é o título do livro? Não lembra o título? Nem a autora? Também não? Então conta pra gente a historinha. A historinha você lembra, né? Então vamos lá, conta pra gente. Era uma criança que estava contando do avô. E o avô tinha um zoológico dentro da oficina dele. Cada ferramenta ele chamava de nome de animal. Aí o primeiro ele chamou de macaco, o segundo jacaré, o terceiro lembro, e porcos, e o quinto era só isso. E é o finalzinho da história, qual foi o... Você lembra? E aí ele tinha um animalzinho que ele chamava Prebas. Era uma tartaruga. Aham. Só isso que eu lembro. Maravilha. Colega tá aqui e vocês estão vendo, porque vocês já apresentaram, vocês estão vendo o quanto é difícil falar em público. Tem pessoas que ela tem facilidade de falar em público, né? E tem outras que têm muita dificuldade. A gente fica nervoso. Por causa do nervoso, muitas vezes a gente esquece o que a gente leu, por causa do nervoso. Aí o
aluno está aqui enfrentando todos os seus medos. De repente, no meio da fala, o aluno faz exatamente isso. Pega a cadeira e... Ou seja, aquele aluno que está aqui na frente já está com a voz baixa, por quê? Porque está com vergonha, porque está com medo, porque está aprendendo a falar em público. Então, o que eu peço para quem está aí, não puxar a cadeira, não balançar a cadeira, porque o som está aí ao lado. Se o Juan, por exemplo, mexer ali, o som é mais alto lá do lado dele. E aí atrapalha a nossa gravação. Tá ok? Vamos lá, Manu. Ah, meu Deus do céu, já vai chegar aí. Manu, agora o show é com você. Qual é o título do livro que você leu, Manu? Câmera vai à escola. Carmela vai à escola. Legal. E o autor, você lembra? Adélia Prado. Legal, Adélia Prado. Conta pra gente então a historinha, Manu. Era uma menina que ela entrou para a escola com 7 anos e tinha uma guerra horrorosa. E eles queriam um mundo para eles. Ela foi morar com o avô dela na horta, ela e o pai dela. E lá na frente tinha uma vendinha que vendia fósforo, rapadura e outras coisas que eu não lembro. E tava ali um rádio, que tava passando anúncio de um remédio. E eu só lembro disso. Muito bom. Próximo. Edson, conta pra gente aí o título do livro que você leu, Edson. A Peste Escarlate. A Peste Escarlate. Interessante o título, hein? E o autor, você lembra? Jack London. Muito bom. Então conta pra gente, Edson. Tinha um bosque que na verdade antes era um trilho no tempo passado. Só que daí o trilho foi enferrujando e foi penetrando na terra. Aí um ancião e um menino de 12 anos, tinha só 12 anos, mas ele era forte, foram passando por lá. E esse menino, ele tinha os 5 sentidos muito aguçados. Ele podia ouvir os animais de longe, ele via as coisas melhor. Aí um dia, quando ele estava andando lá na floresta, no meio da mata, ele ouviu alguma coisa se mexendo. Ele falou pro vô dele, né, que era ancião, falou para parar. Aí quando ele ficou esperando um pouco, os dois, aí um urso pardo saiu de lá. Mas ele não queria atacar ninguém. Aí ele pensou, talvez ele não esteja com fome, eu não quero companhia. Só que, ou ele achava que era outro urso por causa da roupa do menino. Aí ele pegou uma moeda e falou. Aí ele pegou uma moeda preta já, desgastada. Aí o vô dele perguntou, que número que está aí? O vô dele, ele falou, aí o neto respondeu pro vô, você sempre tenta me convencer que essas coisinhas miúdas significam alguma coisa. Aí o vô dele pegou a moeda na mão e leu que o número que estava lá era 2012, o número que a moeda foi fabricada. Aí ele falou, 2012 foi o ano que... Eu não lembro o nome, mas o ano que um presidente foi eleito. E essa diz que eu lembro. Quem foi que não veio? É o próximo? Yasmin? Vamos lá, Yasmin. Yasmin, conta pra gente qual é o título do livro que você leu, Yasmin. Saudade Doida. Então, o autor, você lembra, Yasmin? Sônia Barros. Ótimo. Conta pra gente então como é que era essa historinha. Uma menina e o pai dela estavam na praia. Aí ela estava lá brincando na areia. Aí ela fez um castelo de areia e tudo mais. Aí ela pensou
Aí o pai dela voltou com os amigos dele. Aí ela ficou com... Eles ligaram por causa que ela achava que ele não só ficava com os amigos dele bebendo. Aí ela ficou triste. Aí depois o pai dela falou: eu vou sempre estar te olhando aqui brincando. Aí depois ela foi passear ela tinha um baldinho e pegar concha. Aí ela foi indo. Ela ia lá se lembrou que quando ela ia pra praia com a mãe dela, ela sempre pegava conchas com a mãe dela. Aí depois ela achou um cachorro. Só que ela não sabia que era uma cachorra. Aí quando o cachorro estava querendo brincar com ela, ele virou de cabeça para baixo, né? Pra ela fazer carinho na barriga dele. Aí ela viu que era uma cachorra. Aí depois ela foi mostrar pro pai dela a cachorra. Aí depois ela disse se ela podia ficar com essa cachorra. Aí, se eu não me engano, o pai dela disse sim. Aí eles voltaram para casa e estava de noite. Aí ela não estava conseguindo dormir. Aí ela foi pro quarto do pai dela e não viu que ele estava lá, na cama. Aí ela foi pra sala e ela viu o pai dela segurando a foto da mãe dela. Ela sentou no colo dele e ela falou assim: pai, por que a mãe morreu? O que aconteceu para ela morrer? Aí ele disse: eu não sei. Tem vezes que as coisas acontecem de repente. Aí é só isso que eu me lembro. Então vamos lá. Laura, agora é com você. Conta pra gente o título do livro aí que você levou. Princesa Desejosa. A Princesa Desejosa. Você lembra o nome do autor ou da autora? Tá ótimo. Conta pra gente a historinha então, Laura. Uma manhã de cores fortes e perfumes fortes, ela nasceu muito desejosa. Aí eu esqueci já tudo. Eu tenho ansiedade e quando tenho que fazer as coisas em público, eu fico muito nervosa, eu não consigo. Mas aí respira fundo, tá? Porque o mesmo que você está passando, Laura, todos os seus colegas também passam. Todo mundo fica ansioso, inclusive o professor, quando o professor está dando aula também, né? Então eu quero que você respire fundo, porque o nosso objetivo aqui é exatamente a gente enfrentar os nossos desafios. Então o desafio dessa aula, né, desse projeto que chama-se Projeto Estação da Leitura, é exatamente esse. É preparar vocês para que vocês consigam falar em público de uma maneira assim, em que todos consigam enfrentar aí os seus medos, os seus desafios. E o que é muito interessante, Laura, é que você está chegando agora com a gente, é que você está observando o respeito de todos os colegas. Olha que legal, né? Então, quando eu tenho uma sala dessa, fica muito mais fácil de eu enfrentar os meus medos, os meus desafios, porque aqui não há nenhuma possibilidade de alguém cometer bullying, tirar sarro, porque é assim que nós estamos juntos aqui, trabalhando com a finalidade de que o respeito seja a base do nosso relacionamento, tá bom? Então, olha só, o mais importante, Laura, o mais importante que eu vou dizer para você, o mais importante nessa aula não é você relembrar tudo que estava escrito no livro, tá? Mas sim você relembrar o tema principal, o conflito principal e a finalização dessa história. Então é isso que eu quero que você, agora mais calma, né, que você está, que você lembre o que essa historinha falava e que você conte com as suas palavras e com a sua imaginação do jeitinho que você lembrar. Tá bom? Vamos lá então? Ela nasceu e aí ela queria tudo que os outros tinham. Aí todo mundo começou a chamar ela de Princesa Desejosa. Aí
eles foram embora da cidade dela e aí ela ficou muito triste por não ter companhia, de tanto que ela era desejosa. Aí um dia ela começou a caminhar, ela começou a chorar muito, muito, muito mesmo. Aí um príncipe que morava em outra cidade, em outro reino, viu ela chorando, porque ele era muito curioso e fofoqueiro. Viu ela chorando e aí ele foi lá, conversou com ela, eles se apaixonaram, aí eles se casaram, teve acho que uns 3 filhos, como eles tinham, o príncipe tinha um monte de perna e ela um monte de braço, e ele gostava de viajar, todos eles viajaram juntos e teve uma longa jornada. Ah, que ótimo! Agora, Miguel. Vamos lá, Miguel. Chegou a sua hora. Miguel, conta pra gente o título do livro que você leu. Bons e os meus. Bons ou maus? Legal. Lembra do autor? Como que é o nome do autor ou da autora? Mário alguma coisa. Miguel, manda aí, conta pra gente como que é essa historinha aí que você leu, Miguel. Ó, tinha uma floresta que uma menina queria entrar. Aí, tinha um tigre. Aí, o pai da menina falou que não era para entrar porque o tigre era perigoso. Aí ela foi levar comida para ele. Aí ela deixou lá. Ela chegou perto, aí o tigre arranhou ela. Aí depois ela saiu chorando pro pai dela. Aí o pai dela foi lá que o tigre era dele, porque ele era bravo. Aí o pai dela foi lá e pegou a comida do tigre e jogou pra ele sair de lá. Aí depois ela entrou, aí depois ela foi lá de novo passear para colher fruta para ele. Aí ele saiu pra rua, aí passou um moço e falou, de que é esse tigre? Aí o moço falou, é meu, não mexe com ele por causa que ele é bravo. Aí o moço foi fazer carinho nele, ele agarrou o moço. Aí depois eu não lembro mais. Vamos lá, João. É com você, meu brother. João, vamos lá, João. Conta pra nós aí qual que é o título do livro que você levou. Perto do olhos, perto do coração. Legal. Você lembra o nome do autor ou da autora? Não? Então conta a historinha pra gente. Numa tela, perto do coisa, de um monte de gente, aí ele abre um monte de gente que ficava perto e ele fazia um monte de piada. Aí ele fazia em todo lugar, no Brasil, no Rio de Janeiro, em todo lugar. Ele fazia piada. Aí ele ia no Rio de Janeiro, São Paulo, fazia piada, filme, e todo mundo gostava. Só não lembro mais. Fechou? Bom, galerinha, sensacional. Nossa, quantas apresentações maravilhosas, todas elas, porque cada um tem as suas dificuldades e a gente tem que respeitar as dificuldades de cada um. E o objetivo nosso aqui é exatamente esse. Então, aqueles que têm uma habilidade para falar em público possa ampliar essa habilidade, e aqueles que têm dificuldades de falar em público, que ele consiga então superar essas dificuldades e que comece a se sentir mais confortável no momento que for enfrentar o público para poder falar. Porque é isso que vai acontecer com a vida profissional de vocês. Quando eu vou tentar um emprego, quando eu vou conseguir uma vaga de emprego, após ser aceito o meu currículo, eu tenho que ir lá fazer uma entrevista. Né? Como que é a entrevista? Eu sento com o entrevistador e o entrevistador vai fazer perguntas para mim. E às vezes vai me dar uma missão para eu fazer uma apresentação de algum tema na frente do público. Então veja, esse trabalho que nós estamos realizando aqui, que para muitos eu sei que é terrível, porque falar em público não é fácil, vocês vão estar lembrando disso aqui
daqui a aproximadamente uns 8, 10 anos, né, quando você estiver entrando no mercado de trabalho, daí a hora que vocês forem lá, vocês vão dar um show, vocês vão chegar lá e vão arrasar. E aí, alguns talvez lembrem do professor Luciano, que vai estar bem mais velho ainda, que vai lembrar das nossas aulas, né, dessa nossa iniciativa do projeto Estação da Leitura. Esse programa, esse projeto foi construído para vocês, para os alunos. E agora, nessa próxima edição, a nossa primeira edição de 2023, vocês estarão lá apresentando para o público, né, para o mundo, né, esse treino, né, essa nova habilidade de falar em público, né, de resgatar informações, que é muito difícil, né, porque aí tem o processo da memória, né, tem muitos alunos aqui que lembram de toda a historinha que leu. Só que no momento que eu chego aqui na frente, né, Manu, o que acontece? O nervoso faz com que bloqueie minha memória. Eu acabo não conseguindo lembrar detalhes da historinha que eu ouvi. Mas isso é treino. Quanto mais nós treinarmos, melhores vocês estarão nessa habilidade da leitura, da interpretação das obras literárias que vocês estão lendo todas as semanas passadas. Então,